Boa noite, meu nome é Catsilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Eu estou gravando este vídeo para compartilhar com todos aqueles que apreciam os meus vídeos, os conteúdos deles, para fortalecer ainda mais a fé de vocês. Eu já gravei, tem um dos meus vídeos que eu gravei e postei no YouTube, sobre a questão. Eu sou batista, protestante batista desde os meus 5 anos. E sou batizada e tenho um irmão batista. Desde pequena, eu aprendi que os católicos não são corretos, não são de Deus, porque eles adoram imagens. E como eu sempre fui uma pessoa de buscar muito a Deus Pai, de muita fé, eu também ainda tinha aquela ingenuidade, aquela ignorância natural, que eu uso a expressão de ignorância quando eu digo que é falta de entendimento, de conhecimento. Eu cresci assim e sempre tive pessoas perto de mim que me ajudavam, e eu sempre também deixava bem claro e falava verbalmente que eu não me misturaria com católicos e nem com ninguém que fosse de religiões de matriz africana ou espíritas, porque são religiões que não professam a fé cristã, e então são religiões que não encaminham ninguém para o céu. E aí chegou no momento da minha vida, em 2004, que foi assim, que deu uma reviravolta na minha vida. Eu fui diagnosticada com depressão, a minha depressão era profunda e realmente eu tive, anorexia nervosa, e eu nunca me esqueço porque aconteceu um fato na minha vida que marcou de forma tremenda. O meu pai, o finado pai, que descansa em paz, Jaime Freitas Santiago, os médicos, ele não tinha ido nenhum médico ainda. Então a minha mãe dizia que ele tinha problemas espirituais, porque o meu pai, até os 12 anos, era protestante, pentecostal da Assembleia de Deus. Depois ele saiu da Assembleia de Deus, e na adolescência dele, eu acho que quando ele foi para o quartel, ele começou a frequentar, eh, no caso, centros de religiões de matriz africana. Ele era tamboreiro e puxador, sentava no meio. Isso daí o meu tio, o irmão da minha mãe, falou que meu pai tocava sentado e puxava. Ele cantava, tocava e puxava nos rituais. E aí eu cresci pensando até nisso, que tudo de ruim que acontecia na nossa família também era por culpa das religiões de matriz africana, porque eu sempre amei muito meu pai, sempre vi ele como um herói. Mas só que quando ele ficava alcoolizado, que ele foi era um alcoólatra, foi um ex-alcoólatra também, ele se transformava. E como eu cresci na igreja e levo muito a minha fé muito a sério, eu sempre via que quando ele chegava em casa alcoolizado, eu não enxergava ele. Eu sempre enxergava o diabo. Aí eu dizia que aquele diabo vermelho que eu enxergava era o de religiões de matriz africana. Então era por isso que as religiões de matriz africana não eram boas, porque destruíam. Só tinham o intuito de matar, roubar e destruir, como está na Bíblia, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e eu enxergava o diabo no meu finado pai. Mas mesmo assim, eu amava muito ele, porque ele sempre foi um excelente pai. Eu digo isso para as pessoas. Eu digo tudo que eu aprendi de bom, eu aprendi com meu pai. E digo que ele foi assim, ó, o instrumento usado por Deus Pai, por Jesus Cristo, para abençoar a mim e os meus irmãos, porque foi ele que nos levou para a Igreja Batista. Eu tinha 5 anos e ele levou a mim e todos os meus irmãos, e disse para o pastor Prentice, que descanse em paz, que ele já partiu para a glória do reino dos céus, que não queria que nenhum dos filhos dele fossem como ele. Então, que ele estaria mandando todos para a igreja. E disse que todos eram músicos. E todos nós gostamos de tocar, cantar, também dançamos, temos essa parte musical natural em nossas vidas. E aí eu cresci, então eu levava muito a sério aquilo que me ensinavam dentro da igreja, na igreja batista. E sempre me apliquei muito aos estudos. Aí o meu pai, quando chegou, ele tinha quase perto dos 30 anos, ele ficou doente. A minha mãe dizia que era problemas espirituais. Ele enxergava todos os familiares que já tinham morrido, ele enxergava.
e conversava, porque ele ainda conversava dentro de casa, e ainda perguntava para minha mãe, e perguntava para nós, e ainda dizia: tirem o fulano daqui, tirem a fulana daqui. Ah, eu já não aguento mais. E aí ele dizia o nome de quem ele estava vendo, conversando, mandando embora. Eram todas pessoas que já tinham morrido, da família. E aí teve vezes que ele piorava, que ele tinha declínios e ele não queria nem entrar no banheiro, porque ele dizia que o diabo estava dentro do banheiro, querendo agarrá-lo dentro do banho, na hora do banho. Ele já não queria dormir de noite porque ele dizia que tinha serpentes, tinham cobras no quarto dele, saíam até da televisão. E com o passar do tempo, no início eu ficava, nunca disse que o meu pai era louco, porque pelo fato que ele trabalhava em religiões de matriz africana, como tamboreiro e puxador, ele começava, se não me falha a memória, entre quinta ou sexta-feira indo para os rituais, e rituais até no cemitério. E aí eu aprendi muito ouvindo, tanto na igreja, que é o caminho que leva para o reino dos céus, quem leva para o reino dos céus é Jesus Cristo, e como meu pai sustentava a família, acima de tudo, como tamboreiro e puxador, e ele era contratado por homens com dinheiro mesmo, para tocar e fazer os rituais, eu dizia que era por isso que ele era o mal. Não que ele fosse o mal em nossas vidas, mas ele era um mal porque ele estava recebendo o diabo e recebendo as religiões de matriz africana. Mas eu sempre disse, o meu pai é o meu herói, porque graças a ele eu sou quem eu sou, uma mulher, eu sou cristã, sou serva de Jesus Cristo. E estava sempre orando pela cura dele, pela libertação dele. Aí em 2004 eu tive um colapso, e não era colapso nervoso, era estresse. Eu sempre gostei muito de estudar, estudando muito, 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 muito. Eu chegava a perder a hora até de comer. E eu sempre fui cheinha, então tinha uma obsessão em emagrecer. Eu passava fazendo dietas extremamente descontroladas. Eu preferia passar fome do que comer para não engordar. Aí eu fiquei fraca. Eu tive depressão, tive anorexia e o meu pai já estava doente. Só que eu não falava com ninguém. E eu, desde pequena, eu tive um período da minha infância que eu não falava nem com os meus pais. Aí é como se eu tivesse me reportado para minha infância. Eu não falava com ninguém, eu estava literalmente não muda. Eu só não queria falar, mas eu estava observando tudo na minha volta e ouvindo tudo. E eu nunca vou esquecer porque me mandaram para um médico psiquiatra e o médico psiquiatra perguntou para minha mãe quem é que na minha família, na nossa família, tinha problemas psiquiátricos, que é assim que ele usou a expressão. E a minha mãe disse que o marido dela, meu senhor amado pai, que descansa em paz na glória do reino dos céus. Aí o médico olhou e disse que eu tinha a mesma doença do meu pai. Até então, meu pai não tinha ido em nenhum médico. Mas o médico psiquiatra, que é o psiquiatra que encaminha os que são militares, os que são do quartel, aí disse que eu era esquizofrênica. E eu ouvindo tudo. E ainda ouvi exatamente quando ele perguntou quem é que na família tinha problemas. E eu sempre fui muito inteligente, eu sempre amei muito estudar. Aí me internaram, eu literalmente eu senti que me mataram, como se tivesse sido assassinada no hospital, porque eu não lembro de. Eu lembro quando eu cheguei e a sensação que eu tive é que eu dormi 3 dias direto. E quando me acordei dentro do hospital, eu disse que eu não enxergava nada, que eu não estava enxergando. Eu dizendo isso espiritualmente para mim, porque eu não falava ainda com ninguém, mas eu dizendo e conversando com Deus Pai que eu não estava enxergando, que estava cega. E aí eu me levantei, pedi para ir no banheiro e olhei para o espelho. Só que o que acontece? Aí eu pensando, depois que eu voltei para casa, como eu cega estava enxergando? Porque eu não enxergava os meus familiares, mas eu enxerguei a minha expressão, vi que eu não estava nem penteada, que não tinha me penteado. Eu sempre fui muito vaidosa e algo que me marcou. Eu digo assim, Senhor, eu enxerguei anjos, mas os anjos não usam roupa preta. E eu enxerguei, dentro desse meio tempo, eu passava sendo dopada, uma das vezes que poderiam dizer que os esquizofrênicos têm visões, e isso assim, que vem alucinações, isso é uma mentira em partes, porque eu pesquisei muito sobre esquizofrenia, e os esquizofrênicos que eles confundem o mundo irreal com o real, que é assim que os médicos iriam dizer, os esquizofrênicos enxergam o tempo todo o diabo e os satanás e os espíritos malignos. E aí é o diabo, o satanás e espíritos malignos que passam para o corpo, eles possuem o corpo de uma pessoa
que é esquizofrênica ou que foi apresentada por um médico como esquizofrênica, eles possuem a pessoa e eles fazem horrores. É o próprio diabo, o próprio Satanás e o próprio espírito, seu espírito maligno que fazem isso. E eu, no período que eu estive no hospital, eu enxerguei 4 homens vestidos de preto, e a forma e a fisionomia deles não era humana. Humana no sentido que eu não enxergava como se fossem homens da terra. E aí eu disse, eu estou vendo 4 anjos, eu conversando com o Senhor e orando. E esses 4 anjos, o mais engraçado é que eles estão usando roupas pretas, eles não estão usando roupas brancas. E eu lembro que várias pessoas de igrejas foram lá me visitar no hospital, me passaram óleo até na cabeça, e eu dizia na testa, e eu dizendo, pensando comigo, estão querendo que eu morra. Eu não falava com ninguém, mas era isso que eu dizia internamente e falava para Deus. Estão até me dando a extrema unção. Era isso que eu sentia, que estavam pedindo no quarto do hospital que eu morresse. E tá, eu me recuperei, recebi alta, e eu lembro de todas as instruções do médico que deveria instruir, que eu não poderia passar, nem sofrer, nem receber notícias ruins, nem traumas, ter traumas, nada, que eu deveria estar sendo cuidada e protegida. Quando eu cheguei na casa, voltei para a casa dos meus pais, aconteceu tudo ao contrário daquilo que o médico disse. Aí eu disse assim, isso é coisas espirituais, e eu vou provar que eu não sou louca, porque tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, e eu ouvi um médico perguntando quem é que tinha problemas psiquiátricos na família. Eu digo, quer dizer que o médico, ele inventou uma doença que eu não tenho, deu um laudo, porque querendo me prejudicar, porque ele perguntou quem é que tinha na família. Eu digo, agora a anorexia, ele acertou. A depressão, ele acertou. Eu tenho depressão. E eu comecei a estudar, eu sempre tive vontade de ser psicóloga, eu sempre disse que eu estudaria 4 cursos universitários diferentes, mas que eles estariam todos sendo interligados, e um deles era psicologia. E a partir de 2004 eu disse que eu ia estudar medicina psiquiátrica, e o meu pai, que diziam que era louco, ainda me olhou e disse, tu não vai estudar medicina psiquiátrica, tu não é louca e vai estar trabalhando no meio dos loucos? E ele ainda me disse isso. E eu comecei a pesquisar e eu falava para Deus, eu vou provar que eu não sou louca, que eu não sou esquizofrênica, como este médico que quis me prejudicar mentiu. E comecei a estudar por conta. E quanto mais eu estudava, mais aterrorizada eu ficava e mais eu sentia e via a verdade de Deus Pai. São todas questões espirituais e que os médicos não dizem que são questões espirituais as doenças, porque a maioria dos médicos eles não creem em Deus. Então, eles dizem que é doença mesmo. Mas quem cresceu na igreja sabe que as doenças são todas espirituais. Aí eu passaram os anos, eu sendo humilhada, sofrendo preconceitos até para conseguir um emprego, porque um médico mentiu e me apresentou com um laudo de esquizofrênica. E eu sei muito bem o que é esquizofrenia. E tá, eu continuei clamando, pedindo a Deus cura, libertação, proteção. Eu fui liberta e curada até da depressão. Eu não tomo antidepressivo, que a depressão não tem cura. Todos sabem os que possuem, que tem a depressão, que carregam esse espírito das trevas no corpo e na alma, que tortura, que mata, que leva a pessoa até o suicídio. É algo gravíssimo a depressão. E Deus Pai me libertou. Só que nesse período, eu lembro que quando eu estava com depressão e me recuperando, teve uma das manhãs que meu pai estava sempre assistindo canais cristãos, ou eram da igreja adventista, ou eram canais católicos. Eu ouvi um padre falando, eu nunca me esqueço, eu me levantei, fui até o quarto do meu pai, e fiquei prestando atenção nas mensagens do padre, e aquilo ali ficou na minha mente. Aí depois eu fui para a universidade estudar administração e eu observava aqui na minha turma, a única, tinham 2 ou 3 protestantes e os demais eram todos católicos e espíritas e de religiões de matriz africana. E eu comecei a ir em 2012, acho que foi, fui visitar, fui à igreja matriz aqui da cidade, 2 ou 3 vezes ou mais até, e eu sempre chegava lá e tinha matrimônio, não tinha missa. Aí um belo sábado eu disse, eu vou lá na igreja, a paróquia do Rosário, onde a patroa da mãe vai, que descansa em paz, que já partiu, a dona Mós, que o nome dela é Afra Remédio, que já partiu. Aí eu disse assim, eu vou lá na igreja onde a dona Mosa vai. É a católica também.
e aquilo estava me inquietando e me querendo me levar até a igreja. Eu cheguei lá, eu estava muito mal. O padre que estava lá, o padre Felipe, era bem jovial. Eu amei a mensagem dele, parecia uma mensagem de pastor para líder de jovens. E eu fiquei emocionada e decidi voltar. E desde então eu também sou católica, desde 2012. E faz acho que uns 2 anos mais ou menos que eu me batizei, 1 ou 2 anos, e com muito sacrifício, porque eu lutei e clamei muito, aí me batizei, fiz todos os passos da catequese católica. E eu louvo a Deus assim, porque o que me mexeu muito comigo e me emocionou é que eu que cresci aprendendo a não gostar de católicos, hoje em dia eu professo publicamente a minha fé católica apostólica romana. E eu, assim, chegou um momento que eu ouvi uma vez um padre e ele explicando que no seminário, quando ele começou a sentir muita saudade dos familiares dele, dos pais dele, ele um, escolheu um santo, uma santa, para como pai e mãe dele. E aí eu disse naquela missa que a Virgem Maria e a família de Nazaré seriam a minha família aqui na Terra. E eu sinto muito a presença da Virgem Maria, São José, também menino Jesus, Jesus Cristo e dos irmãos dele, junto comigo. Então, desde então, a minha vida ainda mudou mais, já tinha mudado desde que eu também comecei a professar a fé católica apostólica romana. E algo que me emociona muito, que aí os médicos que odeiam ou que não suportam os cristãos, com todo desculpa, com perdão por nesse sentido, que eu sei que nem todos são o que nós chamaríamos de anticristo. Anticristo é toda aquela pessoa que é contrária, que nega e que não quer, assim, não quer reconhecer que é Jesus Cristo como Deus Pai e Deus Criador, Salvador e Redentor da humanidade. É uma pessoa que é anti alguma coisa, que é contrária àquilo. Então, os médicos que não nunca aceitariam, né, no caso, a Jesus Cristo, que não concordam e que não aceitam que a pessoa comece a desenvolver a sua fé, a sua espiritualidade, ela tem a conexão até com o mundo espiritual, com seres espirituais. Então, em momentos muito difíceis da minha vida e na minha trajetória como católica, chegou um momento que eu, uma vez, eu enxerguei a Virgem Maria. Então, eu me emocionei. Então, desde isso aí, mais ainda eu comecei a dizer: a Virgem Maria é minha mãe na terra. Eu quero ser como a Virgem Maria. Não passar pelo que ela passou, mas ter o amor que a Virgem Maria tinha, de ser uma mulher tão especial que tocará o coração de Deus Pai, porque ela tinha 16 anos quando foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. E eu, hoje em dia, tenho muita alegria, tenho esta grande felicidade e esse prazer em dizer: eu sou filha da Virgem Maria, eu sou filha adotiva, e eu digo isso para a Igreja Católica Apostólica Romana: eu sou sua filha adotiva. A Senhora me escolheu muito antes de eu tê-la aceito como minha igreja também, porque eu não queria saber da Senhora, e a Senhora me escolheu e me amou mesmo assim. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês esse meu testemunho como Igreja Católica, como Igreja Católica Apostólica Romana, porque é uma honra poder pertencer a uma família cristã, uma família católica, uma família que ama. E eu sou amada. Eu não posso dizer que eu não sou amada, porque a Igreja Católica me ama, cuida de mim e me protege. Eu louvo a Deus Pai, porque eu também sou filha adotiva da Igreja Católica Apostólica Romana. Sou filha adotiva e digo isso porque é assim que eu sinto que eu fui adotada por ela, escolhida, protegida e cuidada. Que Deus nos abençoe. E eu peço a luz de Jesus Cristo e de Jesus Cristo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que nos abençoe, que nos fortaleça e que nos conduza pelo caminho da verdade, da paz e da luz. Porque eu também ouvi, dentro do templo católico, na paróquia do Rosário, uma vez em uma mensagem de um dos padres, que eu tenho como pai, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu ouvi aquilo,
eu me senti feliz, eu me senti tocada e ouvi mais ainda a verdade que leva para o reino dos céus, que Jesus Cristo de Nazaré é o caminho e é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o reino dos céus se não é através dele. E a Igreja Católica Apostólica Romana me orienta, me sustenta e me ensina que eu devo aceitar sempre, com resignação e fé, a vontade de Deus Pai, a vontade de Jesus Cristo, a vontade do Espírito Santo sobre a minha vida, que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que fazer o bem para o próximo, porque é assim que uma serva de Deus Pai, que uma filha da Virgem Maria vive na terra. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nos livre de todo mal. Amém.